Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu estou aqui para gravar um vídeo falando um pouquinho sobre uma obra fantástica que foi lançada recentemente pela editora Fiel. Vem Senhor Jesus, um estudo sobre a segunda vinda de Cristo, do John Piper, esse livro aqui. No século passado, nosso século XX, eu nasci no final do século XX, muitos aqui nasceram na década de 80, 70, alguns na década de 90 também, percebiam que nesta época da humanidade se falava muito sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E com o tempo, aquelas tensões presentes no mundo entre Estados Unidos, União Soviética, Guerra Fria, bombas nucleares, foi passando um pouco e as pessoas começaram a ficar mais tranquilas em relação ao futuro da humanidade. E começou a entrar um pouco no esquecimento, ou as pessoas começaram a falar menos sobre escatologia, que é justamente a doutrina cristã que trabalha com a segunda vinda de Jesus, ou com as coisas finais, dos fins dos tempos. Mais recentemente, com a pandemia, com o isolamento social, esse assunto voltou à tona, o assunto sobre a segunda vinda de Cristo. E a gente começou, dentro do borbulhar social, das questões que estavam acontecendo, a pensar mais uma vez sobre a vinda de Jesus. E este livro do John Piper é um estudo sobre a segunda vinda. E esse livro é interessante, queridos, porque ele é um livro que não se posiciona, John Piper não se posiciona aqui sobre todos os detalhes da segunda vinda de Jesus. Por exemplo, ele não fala sobre o milênio. Ele não fala sobre o milênio. Se você for querer adquirir o livro para saber a opinião de John Piper sobre o milênio, ele não vai falar sobre o milênio no livro. Mas ele se posiciona, por exemplo, em relação ao arrebatamento secreto, que ele é contra. Ele diz que é pós-tribulacionista, ele deixa isso claro no livro, e crê em apenas a vinda, ou na vinda de Jesus, perdão, é apenas uma etapa e não em duas, como os pré-tribulacionistas ou os dispensacionalistas, de forma geral, acreditam. Então John Piper se posiciona por um lado e não se posiciona por outro lado. Em relação a isso, eu gostaria de ler com vocês um pequeno parágrafo da página 117 do livro, que fala um pouquinho sobre essa questão do arrebatamento e posicionamento de John Piper. O título é Como o arrebatamento se encaixa aqui. É crucial percebermos essa vingança e alívio simultâneos para que não caiamos no erro de pensar numa segunda vinda em duas etapas. Uma etapa, às vezes chamada de arrebatamento, para levar a igreja ao céu durante um tempo de tribulação, e a outra para trazer julgamento sobre o mundo. Esse texto retrata o resgate e julgamento como inconfundivelmente simultâneos. Há realmente um arrebatamento, mas se refere a ser levado para o encontro com o Senhor nos ares quando ele vier em julgamento. É uma grande chegada do Senhor Jesus à terra para o estabelecimento do seu reino. Ele não retorna para o céu enquanto o mundo prossegue. O alívio que 2 Tessalonicenses 1,7 promete na revelação de nosso Senhor Jesus inclui esse arrebatamento. Então aqui John Piper deixa claro que ele crê na volta de Jesus, no arrebatamento, em apenas uma etapa. Não crê num período em que a igreja estará no céu e a terra passará para a tribulação com a igreja fora daqui. Então é um trecho em que John Piper ele se posiciona aqui no livro. Mas em relação ao milênio ele não se posiciona. Então esse livro é uma obra fantástica, bem elucidativa, é bem clara. Se você quer se aprofundar e ter uma ferramenta nas mãos para compreender melhor a palavra, para fomentar aí no seu coração um amor cada vez mais crescente pela vinda, pela manifestação de Jesus, do Filho de Deus, eu indico para você comprar Vem Senhor Jesus, do John Piper. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. Ajude a gente aí e adquira a obra, que é uma obra muito boa. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.